Rádio Notícias. Amigos da Rádio Notícias, comigo um dos mais respeitados advogados criminalistas do Brasil, que é o Dr. José Beraldo. Dr. Beraldo, antes de mais nada, muito obrigado por me receber no seu escritório. O senhor está movendo uma ação de danos morais contra a recém-eleita deputada federal Kátia Sastre, policial Kátia Sastre, que ficou famosa no Brasil inteiro por ter matado, né? Acho que a palavra certa é essa, um assaltante no momento em que ela estava buscando a sua filha na escola. Aí o assaltante anunciou o assalto, ela armada, né, por ser policial, reagiu e matou esse assaltante, né? E agora o senhor está movendo uma ação por ela ter utilizado as imagens da cena, né, na sua campanha eleitoral. É mais ou menos isso, para passar um resumo para os nossos ouvintes, né? O senhor pode nos explicar com mais detalhes, né, como vai funcionar essa ação, o que o senhor busca? Está representando a família do assaltante, né? O senhor desculpa o termo assaltante, mas não tem como falar diferente, né? Doutor, para ser bem objetivo, né? Toda a mídia exalta o trabalho da policial, toda a mídia, de certa forma, dá os parabéns para a policial. O que leva a essa ação de danos morais contra ela? Na verdade é o seguinte, ele morreu e merecidamente morto, acabou. Foi assaltar uma mãe na porta da escola, não sabia que era policial, crianças, assaltante, covarde, levou chumbo, não teve jeito. Houve uma coisa que juridicamente nós colocamos como exercício regular de um direito. Ponto final. Ela agiu no exercício regular de um direito, atirou, defendeu ela e outras pessoas e matou o humilhante, matou o assaltador, matou o roubador num flagrante delito e acabou, não tinha outra conduta. Isso na lei a gente fala inexigibilidade de conduta diversa. Você não poderia exigir da policial que falasse, mão pro alto, olha, para com isso, olha, se renda, polícia, quieto, não. Ela, contra uma ação, teve uma reação, e a reação tinha que ser truculenta, violenta, ou seja, a polícia militar, ela atua de forma preventiva e ostensiva. Ostensiva foi neste caso aí, ou seja, ela defendeu o direito próprio de terceiro. Ponto final, aplaudo. Agora o que eu critico é o seguinte, é uma policial no exercício regular de um direito, na sua obrigação de defender a si ou defender outras com farda ou sem farda, não importa, uma policial preparada, né? Usou desta tragédia, que não deixou de ser uma tragédia, não é verdade? Porque o humilhante, o roubador, ele foi penalizado e a pena dele foi a pena pior que tem qualquer. É a pena capital, a pena de morte. Ele recebeu a morte como pena. Agora eu pergunto, que culpa tem a mãe? Que culpa tem um irmão, um pai, um avô, de ver um filho, um neto, ver seu filho ali, né, sendo morto, sendo apresentado como um ladrão? A mãe sabia que ele era ladrão. A mãe não tinha conhecimento disso. Na verdade, por mais humilde que seja a pessoa, a mãe grávida vai fazer, que não faz, nós sabemos que não existe pré-natal, mas sabe que uma menina vai passar a mão em seu ventre e vai falar, minha filha, você vai ser uma prostituta. Se for meu filho, você vai ser um ladrão, um traficante. Nenhuma mãe. É muito triste para uma mãe saber ter um filho roubador. Então aquela imagem que a policial usou para se promover, autopromoção, e o PR, que é o Partido da República, usou também para promoção, fez o quê?
fez um dano moral, psicológico, atingiu a própria estima da mãe daquele roubador, que sofreu. Ela viu, a mãe do roubador, viu o filho morrer várias vezes, sofreu, então errou. Ela se promoveu, tanto que o Tribunal Eleitoral determinou para que tirasse as imagens, que era imagem de violência, e ela não tirou. Então, só para os nossos ouvintes entenderem, o que está sendo questionado não é o fato dela ter agido como policial, matado a pessoa, e sim ela ter usado as imagens, o fato para se fazer uma campanha eleitoral e se eleger deputada federal, é isso? Claro, Márcio, eu coloco, eu como criminalista, eu já fui homenageado 2 vezes pela incorporação da Polícia Militar, com todas as honrarias e com salvas de tiros, quando fui presidente da Ordem dos Advogados, porque eu sempre defendi, eu sou contra esse auxílio moradia dos juízes, mas para acabar com o auxílio moradia dos juízes, tem que acabar dos deputados primeiro. Queria-se uma lei federal, uma lei estadual, porque juízes são estaduais, tem juiz federal também, né? Cria-se uma lei estadual, acaba com o auxílio moradia dos deputados, acaba do juiz. É aquele efeito, qual que fala? É aquele efeito cascata, não é verdade? E aquele efeito que faz o princípio da isonomia e acabar com todos esses benefícios. Eu sempre fui um admirador da polícia. Eu tenho um trabalho meu, se você permitir falar da TV Record, tá lá, eu dei uma entrevista para a TV Record, é o seguinte: matou o policial, a pena tem que ser dobrada. No Brasil, a mesma coisa. O femicídio, que é o femicídio? Matar a mulher, a pena agrava. E o feminicídio é matar a mulher porque ela é mulher na condição de mulher, o covarde. Matar o policial porque sabe que é um policial, é um defensor. O policial defende a mim, a nossa família, nossos pais, nossos filhos, não é verdade? Então o policial tem que ser protegido. O policial sim tinha que ter o auxílio moradia. Ele sim deveria ter, né? Então, sem qualquer demagogia, eu admirei o ato dela, só que eu não pactuo, e eu até entendo que ela foi conduzida, foi levada a erro pelo PR. A política que tem as raposas, essas raposanas antigas, né? E todos sabem que o PR é liderado, capitaneado pelo Valdemar Costa Neto, conhecido como Boy. Ele ficou preso muito tempo, questão do mensalão, teve anistia, a benéfice do Supremo Tribunal Federal, isso foi fato público e notório, a gente sabe. Então vou fazer o quê? Teve mais de 400 mil abestados, o Tiririca não falou na televisão, abestado, vote em mim, teve quantos mil abestados? Então veja bem, eu quero colocar assim, vocês estão falando de moralização, quantos intelectuais não foram eleitos, quantas pessoas de nível de costume bom querendo ajudar com a democracia não foram eleitos, mas não tem problema, vox populi, vox dei, ou seja, a voz do povo é a voz de Deus. O que nós censuramos, o que nós buscamos é o seguinte, enxovalhar, ou seja, a memória de qualquer morto há que ser respeitada perante os familiares. A mãe foi lá, sepultou seu filho, não tinha nem gente para carregar o caixão daquele ladrão, que é um bandido, é um covarde, morreu. Agora eu não vou dizer merecia morrer, eu não desejo a morte para o meu maior inimigo. Eu acho que a lei tem que ser aplicada, eu sou até favorável, até uma prisão perpétua, né? Eu sou, nesse ponto, eu sou bolsonariano, né? É isso? Bolsonariano? Virou uma moda, né? Bolsonariano, né? Eu não sei, eu acho que não tem que dar privilégio, no Brasil tem muito privilégio para bandido. Então o que nós repudiamos, o que nós não permitimos é o seguinte, é que foi usada a policial numa publicidade que eu acredito que ela nem chegou a perceber o alcance que teve da tamanha publicidade, tanto que ela foi eleita. Ela foi eleita em troca do quê? De uma desgraça, de um uso de violência na televisão, a qualquer horário, qualquer criança assistia aquilo, né? E foi isso. Então a polícia agora tem que sair matando. Não, a polícia, em primeiro lugar, ela é preventiva, não é ostensiva. Ela é para prevenir. Mão para a cabeça, mão para o alto, tentar render. Foi legítima a conduta dela. O que eu não entendo legítimo, o que eu entendo que afrontou a dignidade da pessoa humana, principalmente por parte da mamãe do ladrão, do roubador, foi expor toda a família, expor todo aquele drama, todo aquele sentimento de dor, porque a mãe está consternada, numa estresse profunda, numa depressão muito grande em ver aquelas imagens. Por isso que nós estamos buscando danos morais. Deixa eu aproveitar que o senhor já citou, levou para o viés político, com toda a razão, citando inclusive o nome do ex-deputado, mas o governador Márcio França,
ele, numa entrevista que ele deu, acho que para a Globo, eu acho, né? Que eu vi, pelo menos, ele falou que só o fato dele ter feito a homenagem à policial à época, né? Que ele, inclusive, ele estava no primeiro mês do mandato dele, né? Que assumiu como governador, já fez com que a polícia entendesse que ele, como governador, estava ao lado da polícia. Né? Ele usou isso como campanha também. Ele acredita que a polícia, tanto civil como militar, pode ser que veja ele com bons olhos, já que é sabido notório que existe até no mercado aí dizendo que o PSDB é inimigo da polícia, né? Eu falo isso como jornalista porque é o que eu ouço, né? O senhor como é que o senhor vê? Como que o senhor imagina que os membros da polícia, principalmente a militar, né, vê uma ação dessa? Vê com bons olhos, maus olhos? Como é que o senhor pensa assim? Não, na verdade o que eu percebo é o seguinte: toda a classe tem os bons, os ruins, tem os disciplinados e indisciplinados. Eu vou por parte. A homenagem que o governador fez, ele fez como estadista. O governador, ele é autoridade máxima no estado de São Paulo, né? Vamos colocar assim, ele é o chefe da Polícia Militar, da Polícia Civil, ele que dá a palavra final, ele dá a posse, ele exonera, ou seja, ele dá a palavra final. E existe a lei orgânica da Polícia Militar, né? E existe a Constituição Estadual que permite, são os votos de louvor, são as áureas, e consta nos assentamentos da policial militar, né? Então aquilo foi uma honraria, ou seja, foi um ato reconhecido no mundo policial e diante do estatuto como ato de heroísmo, né? Por quê? Porque eventualmente ela salvou a vida de terceiro, eventualmente sim, por isso que eu digo que é legítimo. Então eu compreendo que o governador rendeu essa homenagem por aquele ato, ou seja, ela reagiu diante de uma ação violenta, houve uma reação profícua, foi uma medida profilática, foi pronto, quem sabe, né? Ela evitou um assalto, evitou tiroteio, ela foi ligeira, ela foi pronta nesse aspecto, mas eu não acredito que, mesmo por conhecer a índole de Márcio França, né, que tem formação acadêmica também, eu não acredito que ele também aplaudiria ou venha aplaudir a demonstração, cenas de violência a pretexto de se promover alguém para se engajar num cargo político. Ou seja, a campanha dela foi através de uma desgraça familiar. É isso que nós reprovamos. Ok. Doutor, essa ação está correndo em Mogi das Cruzes, é isso? E eu acho que demora quanto tempo para começar a ter os resultados disso? Não, nós elegemos... E só para tipo de informação, vocês estão pedindo 500 salários mínimos de indenização para a família, não é isso? O danos morais, por enquanto é só isso, não é verdade? O tribunal tinha determinado que tirasse as imagens, não seguiu o partido do conhecido Boy, né? Preferiu pagar a multa que incidiu. Então eu estou falando aqui como um técnico, respeito muito a Polícia Militar, tenho muito apreço pela Polícia Militar, mas eu quero que me respeite também, eu exijo absoluto respeito, porque eu conheço as leis. Eles podem conhecer as normas, mas eu conheço as leis. Então, bater o martelo da justiça firme é comigo mesmo, porque a mãe, quando ela chegou aqui, ela chegou em prantos, e todo bom advogado tem que fazer de seu gabinete um laboratório de almas, tem que defender a lei e a justiça. Esse é o símbolo da justiça. A deusa da justiça, ela segura uma espada na mão direita. Aquela espada é a espada de Ehringer. Aquela espada serve para cortar a cabeça da Hitler. Imagina que se todos que se guindassem a um cargo político fossem demonstrar a desgraça. Eu vou dar um exemplo. Vamos lá. Por que o governador, ou Dória, ou Márcio França não mostra pessoas morrendo de fome na fila dos hospitais, inanição, pessoas aí sem condições de ter uma água potável? Por que não mostra isso? Porque isso é mostrar o submundo, a violência, é tudo. Então, no meu entendimento, o próprio governador também não ia ter conhecimento de que iriam usar a cena de violência para uma autopromoção, para ser guindada num cargo público, ou
seja, como deputada federal, ela que faça um bom mandato, ela que tenha uma boa sorte. Agora, no meu entendimento, foi legítima a votação? Eu não entendo, não é verdade? Eu não vou procurar expediente, eu não vou procurar expediente de censura, de afastamento ou de impugnação. Eu quero somente que o Partido da República, e ato dela, que ela foi conivente com isso, que ela indenize a título de danos morais o sofrimento da mãe. Ok. Doutor, boa sorte e obrigado pela entrevista. Obrigado só deixar bem claro que a ação corre em Poá, porque a lei permite, o fato ocorreu na escola de Suzano, né? E corre em Poá porque a mãe do assassino morto, hoje morto, né, também mora em Poá. Eu quero dizer sempre assim: o filho que perde a mãe e o pai é um órfão, mas o pai, principalmente a mãe, quando perde o filho, é uma dor incomensurável. É pior do que perder um braço, é mesmo que perder uma alma, é uma dor infinita, entendeu? É muito triste para a mãe, foi muito triste a mãe assistir aquela cena no horário político. Obrigado, doutor. Notícias. Simplesmente diferente.